Antes de começar o desenvolvimento da nossa aplicação, primeiro a gente tem que fazer o setup do nosso ambiente. E para isso, a gente vai precisar utilizar algumas ferramentas. A primeira coisa que a gente vai precisar é um bom editor de código. E eu escolhi aqui o VS Code. Ele é um editor de código open source da Microsoft e ele é altamente customizável. A gente pode instalar diversos tipos de extensões para auxiliar a gente no processo de codificação. Alguns plugins essenciais no desenvolvimento são o ESLint. Ele é um analisador de código estático e encontra problemas no nosso código, além de forçar boas práticas de programação. Por exemplo, ele vai nos avisar se nós declaramos alguma variável e não estamos utilizando. Outro plugin que eu gosto bastante é o Prettier. Ele é responsável por formatar o nosso código, deixando assim um estilo único e consistente entre todo o projeto. Ou seja, a indentação do código será mantida de forma única, as terminações de frases, de código com vírgula ou ponto vírgula, isso tudo pode ser customizado e será formatado automaticamente pelo Prettier quando salvarmos o nosso arquivo. Esses dois plugins são essenciais para qualquer tipo de projeto. No caso aqui, estamos utilizando o Tailwind, então vamos utilizar um plugin que chama Tailwind CSS IntelliSense. Esse plugin nos vai ajudar bastante na hora de implementar as classes de estilos, porque ele vai autocompletar e nos dar sugestões sobre as classes disponíveis no Tailwind. Tem outros dois plugins também que eu gosto bastante, que é o AutoImport, que faz automaticamente sugestões de importação de arquivos e módulos para os nossos códigos, e o AutoRename Tag. Ele é responsável por quando você altera uma tag ou um componente React, ele faz o rename da tag de fechamento. E isso ajuda bastante no desenvolvimento. Precisamos também de um terminal para acessar e executar o nosso código. Muitas pessoas gostam de utilizar o terminal dentro do VS Code, e isso é uma preferência pessoal. Eu, particularmente, gosto de utilizar um terminal separado, então eu utilizo o Hyper. Eu gosto bastante desse terminal, ele tem algumas funções bem legais e é bastante customizável. Utilizaremos o Git como controle de versão para salvar todo o avanço e os estados da nossa aplicação. Além de editor de código, terminal e Git, a gente vai precisar do Node. O Node ele é um ambiente de execução de código JavaScript. Então, ele que vai ser responsável por rodar toda a nossa aplicação. E a gente vai precisar também do NPM, que é Node Package Manager. O NPM vai instalar e gerenciar todos os pacotes e dependências que a gente precisa para rodar o nosso projeto. Eu recomendo instalar o Node a partir do NVM. O Node Version Manager é um gerenciador de versões do Node. Com ele, podemos instalar, deletar ou selecionar diferentes versões para diferentes projetos. Se a gente digitar NVM list, eu vou ter uma lista com todas as versões de Node disponíveis para mim. No caso, eu tenho aqui instaladas a V16.20.2, que é a minha default, que eu estou utilizando no momento, e ainda tenho a outra versão aqui, V18.20.4. Para trocar para a versão 18, basta eu digitar o comando nvm use v18.20.4. Apertando o Enter aqui, agora eu estou utilizando essa versão e vocês podem ver que cada versão de Node tem uma versão específica do NPM para gerenciar e instalar os pacotes e dependências do nosso projeto. O NPM é o Node Package Manager. É ele que vai ser responsável, por exemplo, por instalar o Next, o React e o Tailwind. E qual versão de Node que a gente vai utilizar no nosso projeto? Para responder essa pergunta, a gente tem que vir aqui e acessar o site do Node. Se a gente clicar aqui em Version Support, vai nos direcionar para essa página, e aqui a gente pode ver esse gráfico. Aqui ele vai mostrar quais versões estão ativas, quais ainda têm suporte e quais estão em desenvolvimento. Bom, pelo gráfico a gente consegue notar que a 18 só tem suporte, ela não está ativa no momento. A 20 deixou de ficar ativa nesse mês passado e a versão que está ativa é a 22. Então,
a tendência nossa aqui é sempre usar versões que estejam ativas e que vão ter um suporte ao longo dos anos. Então, no caso aqui, a nossa 22 já é uma boa candidata. A gente pode ver também que a 23 e a 24 ainda estão em desenvolvimento. Pelo gráfico, a gente consegue ver também que o Node destaca sempre as versões pares. A 23 está destacada aqui porque ela é a próxima que vai entrar em desenvolvimento, certo? Mas as pares são sempre as destacadas. Por quê? As versões pares do Node são as versões LTS, elas que possuem o maior suporte ao longo do tempo. O Node também costuma criar codenames, né? Dar nomes para essas versões para tornar elas mais comercializáveis. Vocês podem reparar que somente as pares são nomeadas. Dito isso, nós vamos utilizar aqui a nossa versão V22.11.0 por ela ser uma versão par, por ela ter um codename, por ela ser uma versão LTS, ou seja, de longo suporte. Para instalar essa versão, nós voltamos aqui para o terminal e utilizamos o comando nvm install v22.11.0. Estou dando um Enter aqui, ele vai fazer o download dessa versão para mim, né? E vai fazer a instalação. Pronto. Agora a gente está utilizando a versão 22.11.0 e vocês podem ver aqui que a versão do NPM também foi atualizada. Ela foi de 10.7.0 para 10.9.0. E aí vocês podem estar se perguntando, mudou só da 10.7 para 10.9? O que significa isso? Esse formato ele é chamado de Semantic Versioning, ou versionamento semântico, né, se preferirem. Também algumas pessoas chamam de Semver. O que ele significa, né? Ele é um formato que a gente identifica como major.minor.patch. E cada parte desse nome, né, ele significa um tipo de modificação que foi realizada. Então, o major quer dizer que é a versão principal daquele pacote. E quando ele muda, quer dizer que teve alguma mudança que vai impactar versões anteriores. Ou seja, vai ter alguma versão que vai criar um break change. Então, sempre que você atualiza essa primeira parte do seu pacote, você tem que ficar muito esperto porque isso pode quebrar sua aplicação inteira se você estiver utilizando aquela dependência. O minor a gente chama de versão secundária, né? E ela é atualizada quando tem algumas funcionalidades que são compatíveis com as versões anteriores, ou seja, não vai quebrar sua aplicação se você estiver utilizando aquele pacote, mas foram implementadas novas features, novas atualizações. E a última parte a gente chama de patch, que é correção no caso, né? São quando teve bug fix ou pequenos ajustes e isso não vai impactar quem utiliza aquele pacote. Foi só realmente pequenas alterações que foram implementadas no código para correção de alguns problemas e bugs e coisas pequenas. Isso quer dizer que se você estiver utilizando, por exemplo, a versão V22.5 do Node, não vai ter nenhum problema para você rodar a nossa aplicação aqui, certo? Mas quando a gente está trabalhando em conjunto, né, com outras pessoas, é ideal que a gente utilize as mesmas versões, para garantir que o mesmo código e as mesmas alterações vão ser produzidas no final. Finalizado o nosso setup, agora a gente já pode iniciar a construção da nossa aplicação. Eu gosto bastante de colocar tudo em uma pasta só, todos os meus projetos que eu desenvolvo, para organizar melhor, né, o meu ambiente de trabalho. Então eu sempre coloco uma pasta chamada dev/projects, e dentro dessa pasta vão ter todos os projetos que eu estou desenvolvendo. Então dentro do meu usuário aqui eu vou acessar dev/projects para criar a minha aplicação nesse diretório. Agora a gente pode rodar npx create next app @latest, para a gente garantir que a gente está pegando a última versão do create next app e o nome do nosso projeto, Fun with Flex. Qual que é a diferença do npx para o npm? O npm ele vai fazer a instalação e gerenciamento dos pacotes, como eu falei. Só que quando você coloca o x, o npx é um subpacote do npm, o x ele vai fazer a execução daquele pacote. É por isso que, ao invés de só instalar os nossos pacotes, né, as nossas dependências, ele já abriu esse prompt aqui para mim com iteração.
Então ele está perguntando aqui, você quer instalar o TypeScript? Eu vou falar que sim. O SLint também. Tailwind, sim. Você quer criar uma pasta source como base? Não. O App Router para gerenciar as rotas? Sim. TurboPack? Sim, para montar nossa aplicação. Alias como default? Não. E aqui ele vai instalar todas as nossas dependências. Aqui a gente tem as dependências principais, que vão ser o React DOM e o Next. E aqui a gente tem as dependências de desenvolvimento, né? Que são aqueles pacotes que vão auxiliar a gente no nosso desenvolvimento. Então temos TypeScript, temos ali o Tailwind também, SLint, e ele vai fazer toda a instalação desses pacotes para a gente. Aplicação pacotes instalados com sucesso. Agora eu posso acessar a nossa pasta, cd from with flex, e rodar o seguinte comando, npm run dev. Vocês podem ver que o TurboPack, que vai fazer toda essa parte de montar as nossas dependências e levantar num serviço no localhost 3000, ele vai fazer esse build para a gente, levantar num ambiente de desenvolvimento. E se a gente acessar aqui localhost 3000 agora, a gente pode ver que a nossa aplicação já está funcionando. Essa é a página base que o Next cria para a gente. E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, a gente rodou um comando, ele já fez todo esse build, né? Colocou as coisas no lugar, levantou a aplicação, já está funcionando aqui em localhost 3000? É isso mesmo. E isso não é magia, é tecnologia. Vou abrir uma nova aba aqui, só para a gente abrir. Eu gosto de abrir o VS Code assim, tá? Pelo code ponto. Ele já estava aberto aqui. Para mostrar o que foi gerado de fato, né, no código, né, o que o Next gerou para a gente de código. Essas pastas e arquivos eu vou explicar depois detalhadamente o que são cada coisa, mas por enquanto eu quero que vocês olhem isso aqui. Ó. A gente tem essa page aqui que foi gerada com essas class name. Quando a gente colocou naquela opção lá que a gente queria o Tailwind, então o Node já entendeu que ele já tem que criar essa página com todos os estilos do Tailwind para a gente. Então todas essas classes aqui são classes específicas do Tailwind. E olha só, a gente tem aqui essa imagem. O que é essa imagem? É justamente o Next Logo, que é isso aqui que está gerado aqui para a gente. A gente tem esse item aqui, ó, Get Start by Editing, que é justamente esse item aqui. A gente tem esse outro item, Save Your Changes Instantly, que é o segundo item aqui. E a gente também vai ter que ter esses dois botões aqui, ó, Deploy Now, com a imagem, né, que é esse íconezinho aqui, e também tem esse outro botão, Read Your Docs, temos ali também Examples, Learn, que são o footer aqui, certo? Então, todo o código gerado aqui está sendo refletido na nossa página. E olha que interessante, se a gente criar uma nova entrada aqui, li, this is a new item, e salvar, a gente vai ter essa mudança refletida aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte, a gente vê melhor. E vocês podem ver que o espaçamento aqui ele está diferente, certo? Por quê? Porque esse item aqui, o primeiro item, ele tem uma class name margin bottom 2, ou seja, isso é uma classe aqui do Tailwind, e ele está aplicando 0.5 rem nesse item aqui como margin bottom. Então, se a gente pegar essa classe aqui, copiar e aplicar nesse elemento aqui, a gente vai estar aplicando uma margin bottom nesse elemento em relação ao elemento de baixo. Salvando o nosso código, agora a gente pode ver aqui que os elementos estão espalhados, né? Estão igualmente distantes. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar dessa página base do Next para criar toda a nossa aplicação.